Fala, torcedor do Corinthians, bora repercutir aqui a fala do Chico Garcia. Galera, tem boa informação aí envolvendo o Roger Guedes. Ele pode estar voltando para o Timão. Notícia muito boa aí de última hora. Já deixa aqui nos comentários se vocês é a favor ou não da volta do Roger Guedes para o time do Corinthians. Pessoal, o link com os créditos ao canal do Chico vai estar aqui na descrição do vídeo. Agora, sem mais enrolações, bora reagir aqui o vídeo, pessoal. Vamos pra cima, e o Corinthians, ó, subiu 15º agora, sai da zona do rebaixamento e, diferentemente da rodada passada, quando o Corinthians venceu o Atlético Paranaense, saiu da zona, a rodada ainda não tinha terminado. E aí precisava secar o Vitória contra o Bragantino. Não deu certo, o Vitória venceu, o Corinthians voltou pra zona. Agora não tem mais chance disso acontecer. A rodada 31, ela termina com o Corinthians fora da zona. O Corinthians começa a rodada 32 fora da zona e pode continuar escalando a tabela para escapar de vez desse martírio. Isso é o mais importante. Nada se sobrepõe a isso. O resultado é soberano. Era o que precisava acontecer, de 1-0, meio a 0, 1-0 gol de pênalti, jogando mal, não interessa. Eu ouvi torcedores na live que a gente fez pós-jogo aqui e também na rede social dizendo: cansei de jogar bem, sofrer um empate e deixar de ganhar ou perder jogos. Se eu jogar mal e ganhar, é o que importa. E é verdade, eu não posso tirar isso do torcedor. Eu vou fazer as minhas análises aqui, os contextos todos que vocês conhecem, vocês estão nesse vídeo para isso, né, pra gente poder falar sobre de que forma essa vitória se desenrolou. Agora é fato, precisava vencer, eu falei isso no vídeo pré-jogo, eu disse: gente, não tem jeito, tem que ganhar. Segunda vitória seguida, passa 3 adversários, sai da zona do rebaixamento. Ufa, chega a 8 vitórias, 35 pontos, tá muito longe ainda de uma tranquilidade. Tem muita gente ali não querendo essas 2 vagas restantes, né? Porque acho que o Cuiabá e o Goianiense já foram, e aí hoje estão ali Juventude e Bragantino, mas tem o Atlético Paranaense, que venceu a última rodada, tem um jogo a menos, tem o próprio Bragantino, que hoje já se candidata, demitiu o treinador, o Juventude entrou, demitiu o treinador, tá um rolo ali, tá uma confusão. O Criciúma deixou de ganhar do São Paulo e agora tem jogo difícil pela frente, então daqui a pouco pode se complicar. O Grêmio acho que venceu a segunda seguida ali, deu uma respirada também, mas ainda não tem uma pontuação que escapa. Então assim, essa reta final, gente, vai ser de muita gente ali querendo sair desse rolo, e o Corinthians precisa fazer a sua parte. Agora vem um clássico contra o Palmeiras na Neoquímica Arena, que não está proibido do Corinthians ganhar. Porque antes disso tem o Racing pela Sul-Americana, então é uma loucura realmente. Daqui a pouco uma classificação para uma final. Se o Corinthians reverte, né? Reverte não, né? Empatou. O primeiro jogo vai ter que vencer ou empatar para levar para pênalti, sei lá. Se o Corinthians classifica contra o Racing, vai com muita moral para esse jogo contra o Palmeiras. Cara, o Palmeiras está disputando o título e tudo mais, mas, né, a gente viu a maneira como foi o jogo contra o Fortaleza, não jogou tão bem, teve problemas defensivos, 2 pênaltis inexistentes, então assim, que ocasionaram no empate do Palmeiras com o Fortaleza jogando em casa. Fortaleza é muito mais time, mas esse Corinthians já amassou esse Fortaleza na Sul-Americana. Então assim, gente, é um jogo aberto, o Palmeiras está disputando o título, o Corinthians está disputando a permanência, as realidades são distintas até pela estrutura, elenco, tempo de trabalho, tudo que a gente sabe. Mas, cara, o Corinthians tem que fazer o seu jogo. E se pelo menos não conseguir ganhar, pelo menos que empate, segura o Palmeiras, acho que aí. E vai para jogos em casa lá que tem condições de ganhar, como Bahia, Cruzeiro, Vasco, e aí o Corinthians segue na sua toada. Se vencer o Palmeiras, encaminha a tranquilidade. Se conseguir vencer o Palmeiras, algo que não acontece desde 2021, até pela importância do jogo, por ser um clássico, o Corinthians encaminha, porque vai a 38 pontos, e aí vão restar, sei lá, uma vitória, duas vitórias, né? Um empatezinho, outro aqui para tranquilizar geral. Então eu acho que encaminha bem, não escapa matematicamente, mas encaminha bem. Falando do jogo contra o Cuiabá, que jogo ruim, hein? Meu Deus, que jogo ruim. Jogo péssimo, horroroso, terrível, pobre tecnicamente. Tem o contexto do calor. O Ranieri mesmo deu entrevista pós-jogo falando sobre isso. Já joguei aqui, né, como mandante, hoje como visitante. Cara, é muito difícil. Quem joga com intensidade, quem acelera muito no primeiro tempo, no segundo não aguenta. Não aguenta manter o ritmo, e se você não sai na frente, você dificilmente ganha, porque o Cuiabá realmente não perdia desde o jogo contra o Grêmio. E olha, isso faz uma cota lá no primeiro turno. E o próprio Corinthians não ganhava um jogo fora de casa há quase 100 dias. Então a gente precisa valorizar. Esse mesmo Cuiabá aplicou 2-0 no São Paulo. O São Paulo meio displicente nesse reta final de temporada, mas mesmo assim, era o São Paulo. E o Corinthians foi lá e venceu o Cuiabá. Venceu com um gol de pênalti, que existiu,
do Marlon, ex-Corinthians, no Thales Magno, no lançamento do Félix Torres. O Thales vai para jogada individual, o Marlon chuta o pé do jogador do Corinthians, o Bruno Arleu de Araújo marca a penalidade, o VAR nem recomenda a revisão, porque houve o toque, houve o contato, houve o pênalti, enfim, apenas confirma. E Memphis Depay faz o gol da vitória. São 7 jogos, 4 como titular, e ele já tem 5 participações em gols. Ele tem 2 gols marcados e 3 assistências. 5 participações diretas em gols em 7 jogos disputados, sendo que apenas 4 ele começou como titular. Os outros 3 ele entrou no decorrer da partida. Tá ajudando muito. Jogou bem? Não. Se a gente olhar o recorte inteiro do jogo, teve dificuldades físicas, talvez por causa do calor. Teve dificuldades de mobilidade, de entrosamento, porque o Ramon Dias escalou uma equipe que nunca jogou junto. Nunca jogou junta, né? Que as peças nunca atuaram de maneira conjunta. Eles nunca estiveram juntos, né, dentro de uma mesma escalação. Então fica um pouco mais complicado o entrosamento. O Ranieri, como eu estava dizendo, né, foi uma das novidades. Ninguém imaginou. Ele revelou que o calor é difícil e tal, né, por já ter passado por lá. E ninguém esperava que o Ranieri fosse ser titular. Pareceu provocação, do tipo, vocês reclamam aí que a gente não paga o Ranieri, né, ele não estava sendo usado, pois a gente vai jogar contra vocês com o Ranieri no time. Que loucura. Mas ok, ele estava com alguns desfalques, né, o José Martínez, o próprio Rian, né, que seria uma alternativa imediata, mas ele poderia ter feito Charles, com o Bidon e o Carrilho, com o Rodrigo Garro ali na frente. Ele não fez nada disso. E aí ficou claro que Ramon Dias priorizou o jogo do Racing. Ele argumentou na entrevista depois do jogo, dizendo que eles estão jogando muitas competições, que os jogadores estão cansados, mas por que ele não fez isso contra o Racing também? Por que depois do jogo contra o Flamengo, que a gente viu que o time estava bem desgastado realmente, que ele não preservou nesse jogo, e aí depois teve o jogo contra o Atlético Paranaense, que ele não preservou contra o Racing? Porque, ele foi eliminado contra o Flamengo. Aí, volta pro brasileiro, que é o foco. E ele sempre disse que o foco era o brasileiro. Ok, aí vence bem o Atlético Paranaense. Tem jogo contra o Cuiabá, precisa ganhar também. O Racing, dá uma misturada aí, preserva o Garro, por exemplo, preserva outros jogadores. Não. Ele botou titular contra o Racing, não ganhou o jogo, empatou em 2-2, desgastou mais ainda os caras. E aí vem esse jogo contra o Cuiabá, você pensa, e agora, o que ele vai fazer? No calor de Cuiabá, ele deixou o Carrilho, o Garro, o André Ramalho, todos no banco. Se é o seu canal favorito, tem no Globoplay. E com esse tanto de opção, vai se tornar o favorito de toda a família. O que é isso? E aí eu me dei conta. Ramon Dias jogou a sua honra no jogo contra o Racing, no primeiro jogo, na entrevista pós-jogo. Quando ele disse, nunca perdi no estádio do Racing, não vai ser agora que eu vou perder. Ele apostou, ele deu all-in nesse jogo da volta. Ramon é argentino. Essa declaração dele repercutiu nos jornais argentinos. Os caras estão querendo a cabeça do Ramon Dias. E ele quer provar que ele não perde no jogo do Racing. Então, apesar do desgaste que é natural dos caras, gente, o foco tinha que ser esse jogo contra o Cuiabá. Se o Corinthians não ganha esse jogo do Cuiabá, ele fica com 32 pontos, se ele perde, 33 se ele empata, ele seguiria em 18º e numa condição assim terrível. O Emiliano mesmo disse. Gente, se a gente não ganhasse hoje, ia ficar muito complicado. Mas e por que arriscou? São coisas que eu não entendo que o técnico Ramon Dias vem fazendo na equipe do Corinthians nessa reta final de temporada. Ele tem algumas coisas interessantes, mas, cara, recentemente, olha, e ele arriscou muito nesse jogo. É que o Cuiabá é inqualificável. O Cuiabá é muito ruim. O Cuiabá teve muitas dificuldades no jogo, assim, um arremedo de time. E o Corinthians, mesmo assim, sofreu, tá? Não é que o Corinthians não passou trabalho. Eu acho que o Ramon pensou que com uma escalação que ele levou a campo, ele venceria, não sei se tranquilamente, mas seria suficiente para vencer o Cuiabá. E até seria, tá? Até seria, mas na prática não foi o que aconteceu. Seja pelo calor, seja pela perna pesada, seja pela pressão. Não foi tão simples assim, gente. E ele focou no jogo de quinta-feira para deixar todo mundo aprendendo, porque ele quer classificar. E a Sul-Americana, gente, ela é um combo. Agora, essa Sul-Americana, ela ganhou outro contorno. É que a permanência na Série A, ela tá gritando. Mas a Sul-Americana, ela te dá um título inédito, ela te dá a Libertadores ano que vem, ela te dá a Copa do Brasil, ela te dá a Recopa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores, ela te dá aquele torneio lá com o campeão da Europa League, ela te dá muitas coisas, muito calendário, ela te dá muitos benefícios e talvez até a permanência do Ramon. Então o Ramon pensou nele também.
quando ele priorizou o jogo de quinta-feira contra o Racing. Que vai ser legal, o Corinthians chegar numa final de Sul-Americana, tem que jogar para ganhar e para classificar do Racing mesmo, tá tudo certo. Mas tinha que pensar hoje, tá? E deu certo, tá? Eu tô aqui falando, mas não adianta muita coisa porque deu certo, o planejamento dele deu certo. Eu só acho que ele correu riscos demais. Não só na escalação, como nas substituições. Na escalação, ele abre o meio-campo com o Ranieri, aí ele coloca o Breno Bidon pelo lado esquerdo, o Alex Santana como titular, no segundo jogo dele, depois na sua volta, já pelo lado direito, e o Igor Coronado como titular. Quando eu achei que o Igor Coronado, depois de ter destruído, jogado muito bem contra o Fortaleza nos 2 jogos na Sula, fosse ter uma chance contra o Racing, não. Ele bota o Garro titular contra o Racing e bota o Coronado titular contra o Cuiabá. Eu queria ver mais do Coronado, que não fez um bom jogo. Talvez no contexto da falta de sequência, do calor, porque ninguém fez um bom jogo, a verdade é essa, né? O correu um pouquinho mais, o Félix Torres deu o lançamento pro Thales, sofreu o pênalti, o Thales sofreu o pênalti, deu uma bola na trave no segundo tempo, o Hugo foi muito seguro, mas assim, atuações, cara, que não são muito destacadas porque o jogo não propiciou isso, tá? Ele escala o Félix Torres ao lado do Kaká, o Félix Torres jogando na dele, pelo lado direito, mas ele ainda se atrapalha muito com a bola, né? Ele não passa muita segurança, mas ok, ele deu conta do recado junto do Kaká. E o André Ramalho ficou pro segundo tempo, e o André Ramalho não entrou bem. Aliás, deu um bote errado no segundo tempo, quase saiu o gol dos caras, o André Ramalho tá mal. Pode ser o cansaço do fim de temporada, ele veio da Europa, sabe? Mas ele chegou tão bem, né? Que, sei lá, tá me chamando a atenção. Ele joga muito mais do que ele tem jogado recentemente. Mateuzinho e Bidu os laterais, né? Com o Memphis e o Thales Magno na frente. Esse foi o time do Ramon Dias. Priorizando, descansando alguns jogadores, tipo o Carrilho, o próprio Garro. O Yuri estava suspenso, o Romero ficou no banco também, e ele deixou os caras ou para segundo tempo, se a coisa apertasse, ou descansando para o jogo contra o Racing. O Corinthians tinha muitos pendurados para o derby, pensando no derby, e o Coronado tomou um cartão, meio bobo até. Bom, aí eu pensei, agora que ele não bota o Garro, né? Porque se ele botar o Garro, e a arbitragem é sempre surpreendente, né? Se o Garro tomar um cartão, ele fica sem os dois para o jogo contra o Palmeiras. Mas ele botou o Garro. E cedo até no segundo tempo. Ainda bem que o Garro não tomou um cartão. Então o Coronado está suspenso. O Yuri, a gente vai ter que ver, né? Porque ele está com efeito suspensivo. Então ele está liberado para jogar. Esse ele precisava cumprir porque ele recebeu o 3º amarelo. Então ele precisava cumprir esse. Os 2 jogos que ele pegou de punição, um ele já cumpriu e outro ele precisaria cumprir contra o Palmeiras, mas com o efeito suspensivo, até um novo julgamento, ele pode jogar. Então vai depender desse novo julgamento, né? Se não acontecer até segunda-feira, ele joga o derby, o clássico contra o Palmeiras. Vamos ter que esperar. Enfim, Roger Guedes agora para a gente tratar. Houve um contato, tá, de Augusto Melo com o Pitombeira recentemente. Não há nenhuma negociação aberta, mas o Augusto quis saber se existe a vontade do Roger Guedes em voltar ao Corinthians, tá? A resposta foi que o Roger Guedes está muito bem no Catar, se adaptou, está feliz lá, mas que ele não descarta voltar ao futebol brasileiro no ano que vem, tá? Ao futebol brasileiro, não só ao Corinthians, mas teria que ser uma proposta salarial muito boa, tá certo? Nós estamos falando aí menos de 2 milhões de reais, esquece. Roger Guedes é um jogador caro e foi ganhar muito dinheiro lá no Catar. E o Corinthians descobriu que outros clubes têm interesse no Roger Guedes e já fizeram alguns contatos com o Pitombeira, porque o planejamento, gente, a gente está entrando em novembro, então um time que vai, né, um planejamento decente, por mais que você tenha os seus planos, né, como o Corinthians tem que escapar da Série B esse ano, tá aí disputando uma vaga na final da Sul-Americana, você tem que planejar o ano que vem, as equipes estão fazendo isso. O Grêmio fez um contato, tá? A ideia do Grêmio, inclusive, é pagar, né, o Al Rayyan, que é do Catar, para tentar tirá-lo de lá. Então fica mais fácil uma negociação, e tem gente lá, as mesmas pessoas que ajudaram a trazer o Soares, né, o Soares pensam em ajudar, tá? Tem Atlético Mineiro e tem um outro clube paulista, tá? Enfim, o Corinthians, né, vai descobrindo aí alguns concorrentes, mas vai descobrindo também que existe sim, né? Não é que ele quer voltar, eu quero voltar de qualquer jeito, mas se a proposta for boa, ele volta sim. E aí vai depender o Corinthians, claro, né, fazer a melhor proposta e, quem sabe, contar aí com a identificação que o Roger Guedes criou com a torcida do Corinthians para vencer a concorrência de Grêmio e companhia.
Torcedor do Corinthians, que notícia maravilhosa que saiu hoje, né? Dia 29/10 aí, pessoal, terça-feira, né? Notícia envolvendo aí o Roger Guedes, ex-jogador do Corinthians aí, deixou o time ano passado, né, no meio do ano, e cara, pode estar voltando aí agora em 2025, pessoal. Bora dar aqui uma olhadinha, né, todos os detalhes aqui da informação que o portal Somos Fanáticos trouxe, né, pessoal, envolvendo o Roger Guedes. Vamos lá. Corinthians faz de Roger Guedes uma grande prioridade em 2025. O atacante Guedes, né, está novamente na mira do timão. Segundo o jornalista que acompanha o Corinthians, né, o Sami Carvalho, o jogador se tornou uma das prioridades da diretoria, assim como a contratação de um zagueiro de alto nível, pessoal. Atualmente, para quem não sabe, o Roger, né, atua lá no futebol do Catar, jogando lá no Al Rayyan, clube onde também está o ex-jogador do Corinthians, o Gabriel Pereira. Avaliado em cerca de 10 milhões de euros aí, 50 milhões de reais, o contrato com o clube do Catar vai até o ano de 2027, ou seja, ele tem mais 3 anos aí em vigor de contrato. A plataforma aí, né, de investimento esportivo Esportes da Sorte, patrocinadora do Timão, tem planos de contratar, né, fiel, mais um atacante midiático em 2025. Depois da chegada do Depay, né, eles querem trazer mais um, e esse nome pode ser o Roger Guedes. Cara, não é do desconhecimento de todos que o Roger Guedes é um jogador midiático. O cara saiu daqui sendo destaque, né, sendo artilheiro aí, e se ele vir, com certeza vai ser aí um dos protagonistas do clube. Então aí vamos ver o que vai acontecer, né? Corinthians provavelmente vai se reforçar para a temporada de 2025, ainda mais se vencer a Sul-Americana, né? Que o Corinthians vai estar na Libertadores o ano que vem, o time vai querer se reforçar bem para quem sabe aí ser campeão da Libertadores, né? Vai depender se o Timão for campeão da Sul-Americana. A jornada já começa, né, na quinta-feira que vem, que é o jogo de volta da semifinal. Se vencer, se classificar, está na final aí e vai esperar apenas o adversário, né, Lanús ou Cruzeiro. Cara, na minha opinião aí, sinceramente o Roger Guedes é um ótimo nome e não tenho sombra de dúvidas que todo mundo aprova, né, a volta dele. Apesar de ele ter feito uma mancada, né, deixou o Corinthians o ano passado no meio da temporada, em plena semifinal da Copa do Brasil, mas, cara, o cara é um jogador muito bom, né? Tenho certeza que pode ajudar muito o Corinthians. Enquanto vem usando o manto do Timão, ele representou bastante, fez muitos gols, né? Inclusive se tornou artilheiro da Arena, porém o Romero já passou ele de novo. Então ele em poucos jogos aí conseguiu ser o artilheiro do Timão aí, da Neoquímica Arena. Então isso demonstra que o cara gosta de fazer gol. Eu não reprovo a volta dele, eu acho que seria uma boa aqui para o Timão. Imagina só um time com Roger Guedes, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Cara, vai ser um timaço. Imagina esse time disputando a Libertadores de 2025. Vamos torcer para que ele volte, né, e ajude aí o Timão nessa reconstrução aí com o novo presidente Augusto Melo. Augusto Melo que tem mais 2 anos praticamente aí, né, no comando do Timão na diretoria, e ele vai fazer de tudo para arrumar o Corinthians e quem sabe já não começa aí 2025 com o pé direito trazendo o Roger Guedes. Deixa aqui nos comentários, fiel, se vocês aprovam ou não a contratação do Calvo da Fiel aí. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, porque ela é muito importante aqui para nossa audiência. Agora eu fico por aqui, fiel, e até o próximo vídeo.